né, o porquê que a gente quis trazer o assunto para Você Bonita, vou ler uma nota que saiu nessa semana da atriz Cacau Protásio, de 45 anos. Ela foi internada no dia 31 de março para a realização de uma cirurgia de emergência, depois de ser diagnosticada com uma pancreatite aguda. A atriz permanece hospitalizada à espera de uma nova cirurgia nesta semana. A assessoria de Cacau disse que ela está se recuperando bem e está aguardando então essa segunda cirurgia, que estava planejada realmente desde o início do tratamento. Claro que assim que a gente tiver mais notícias, a gente esclarece ao público. Mas para entender então o quadro, né, quando procurar ajuda, quais são os sintomas e tratamento, convidamos mais uma vez ela, cirurgiã do aparelho digestivo, doutora Vanessa Prado. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Sempre um prazer, prazer doutora. É meu. Doutora também vem sempre sorridente pra gente falar de assuntos ainda que sérios, de uma forma leve. Sim, né? Assim é mais gostoso aprender e até acalmar um pouquinho o coração. Vamos lá, doutora, o que caracteriza então um quadro de pancreatite e que em algum momento a gente vai citar a pancreatite aguda também, né? Sim, eu acho que é bom a gente começar falando do pâncreas, né? Que Perfeito. É um órgão que às vezes as pessoas não conhecem direito, né? Então é um órgão super delicado, é um órgão frágil que está localizado do nosso lado esquerdo. E o estômago está protegendo ele, para você ver tão a delicadeza que ele é. Escondidinho. E justamente isso, por ser tão delicado, ele pode inflamar por vários motivos, que é caracterizado por uma pancreatite aguda. Então, qual que é a principal causa da inflamação do pâncreas? Nesse caso aí da nossa atriz, né? É a pedra na vesícula, que eu já vim aqui falar algumas vezes, né? Tá. Então, pedra na vesícula sempre é igual à cirurgia. A gente tem que operar antes de gerar esse quadro de pancreatite. Então, vamos entender melhor o que está acontecendo. O fígado e o pâncreas são órgãos muito próximos. Quando a gente come, o fígado produz a bile, joga na vesícula que está com as pedrinhas. E o pâncreas produz o suco pancreático. Ambos jogam num canalzinho comum para ajudar na digestão. Na hora que joga esse líquido nesse canalzinho, às vezes tem uma pedra ali da vesícula obstruindo e inflama o pâncreas, que não consegue jogar o seu suco para fazer a digestão e fica inflamado ali no local. Agora, para a gente entender o porquê disso tudo, a pedra pode ter inúmeras causas também. Pode ter inúmeras causas, por isso que é importante a gente sempre falar de uma dieta adequada, né? A principal causa de pedra na vesícula pode ser genética, dieta inadequada. Então, tudo isso está relacionado ao quadro de pancreatite. Lembrando que o pâncreas é um órgão que pode trazer uma mortalidade, sim, para o paciente. E por isso essas complicações tão graves, tão sérias que acontecem. E, doutora, hoje, como a gente vai rastrear tudo isso? Daqui a pouco a gente vai colocar os sintomas. No entanto, até que surja um sintoma ou que tenha essa inflamação já aguda, caso, né, o problema já aconteceu. Então, como é que a gente faz um check-up para que, de repente, com exames de rotina, a gente descubra essas pedrinhas? É importante, a partir dos 30 anos, a gente está indo ao cirurgião do aparelho digestivo ou gastroenterologista fazer um check-up básico. Então, um simples ultrassom já diagnostica algum problema na vesícula ou até alguma inflamação no pâncreas, mas não é o melhor exame para a gente ver o pâncreas. O pâncreas a gente consegue ver através de uma tomografia, de uma ressonância, que é um exame mais preciso, porque lembra, ele está escondido atrás do estômago. Então não é tão fácil visualizar pelo ultrassom, mas um exame de rotina já consegue mostrar para a gente os cuidados a serem tomados. E além desses exames de imagem, hoje através dos exames de sangue a gente consegue dosar também algumas coisas? Consegue, porque o pâncreas ele produz essas enzimas para ajudar na digestão, ajudar a quebrar o carboidrato e a gordura. Então, através do sangue, a gente mede o nível de amilase, de lipase, que são essas enzimas pancreáticas. Se tiver alterado, algum problema já está existente. Aí a gente tem que investigar da onde vem isso, qual que é a causa disso. Então, eu vou colocar na tela os sintomas para a doutora explicar para a gente. Quando chega já nesses sintomas, se de fato o problema já está, né, agravado ou não. Vamos colocar aí na tela para vocês. Sintomas da pancreatite: dor abdominal,
náusea, vômito, pode ter uma icterícia, que é aquele olho amarelo, né? Um fundo de olho amarelado. Quando chega já numa crise, vamos chamar assim, como essa, é porque já há uma inflamação. Exatamente, né? O pâncreas, ele não vai dando sinais, né? Na hora que já dá o sinal, é porque já está numa situação bem mais complicada. Tá. E aí é uma dor abdominal que não é uma dor abdominal simples, é uma dor abdominal que vai te levar ao pronto-socorro, com vômito, com enjoo. E aí quando o branquinho do olho começa a ficar amarelado, já indica uma situação mais séria, mais preocupante. Que aí você vai até o pronto-socorro fazer os exames adequados para fazer um tratamento. O que é importante a gente falar que pancreatite não trata em casa, tem que ir para o hospital. Olha, gente. Porque o principal tratamento é o jejum. Então você tem que ficar em jejum absoluto, com soro na veia, tomando antibiótico, porque o pâncreas desinchar, então, desinflamar. Desinflamar. O pâncreas, quando ele inflama, ele cria um líquidozinho ao redor dele. Esse líquidozinho pode contaminar, virar pus, que aí às vezes a necessidade de uma cirurgia inicial para desinflamar esse pâncreas, tirar essa coleção de pus, ele melhora a situação e numa segunda opção, num segundo momento, tira a vesícula. Então deve ser isso que a atriz vai fazer. Exatamente. Então vocês entenderam, dependendo da gravidade, tem que ficar internado para desinflamar esse pâncreas para depois tirar a vesícula, para não dar, claro, uma infecção maior. Exatamente. A gente nunca faz tudo num momento único. O pâncreas não consegue melhorar de uma hora para outra. É necessário esse repouso para ele desinchar, desinflamar, desinfeccionar para depois retirar a vesícula. Agora, doutora, eu vou te fazer uma pergunta pensando no nosso dia a dia e na forma como a gente tem as nossas atividades, os nossos planejamentos e até nesse momento de pandemia, a questão das cirurgias que estão sendo ou não realizadas nesse momento, eu considero uma cirurgia de extrema urgência que não dá para esperar, né? Que pode trazer uma infecção generalizada que é muito mais grave. Então, pensando por esse lado, uma pessoa que teve um episódio, foi no pronto-socorro, não chegou nesse nível de inflamação do pâncreas, mas ela teve as dores, teve o vômito, e cada vez que ela come alguma coisa, ela pode sentir novamente. Tem como planejar essa cirurgia para retirada da vesícula? Tem, claro que tem. Lembra que você me perguntou do exame de sangue? Sim. Se o exame de sangue vier normal, dá para esse paciente ir para casa, fazer uma dieta super equilibrada, sem gordura, sem carboidrato, o mínimo de triglicérides possíveis, né, na sua dieta, que é o pão, o macarrão, e aí você programa essa cirurgia da vesícula com mais calma. Perfeito. Existe sim. Então, nesse caso, até o dia chegar da cirurgia, é necessário, para não ter de novo a dor e os sintomas, seguir uma dieta bem certinha. Geralmente o médico fica bem aí em cima do seu paciente, né? Umas 2 semanas de repouso do pâncreas para programar mais para frente a vesícula. Mas não dá para deixar muito mais para frente, porque senão vai se agravando. Perfeito. E nós conseguimos viver muito bem sem a vesícula? Muito bem, sem a vesícula. Não temos que fazer mais nada? Porque ela só é um reservatório, ela não produz nada. Quem produz a bile é o fígado, que armazena na vesícula. Você come, a vesícula se contrai e joga a bile nos canais para ajudar na digestão. Sem a vesícula, existe um meio direto, entendeu? Então ela não tem função prioritária no nosso organismo. Tá aí, gente. Vamos responder perguntinhas do público já, mas faltou colocar na tela também as causas, então, da pancreatite. Doutora colocou algumas, seria, então, pedra na vesícula, que é dessa particularmente que a gente falou. Aí, doutora, você pode comentar a da alcoólica, né, quando tem o álcool envolvido, aumento de triglicérides e uso de medicamentos. Essas são algumas outras causas da pancreatite. O álcool, na verdade, ele é responsável por uma pancreatite mais ao longo prazo, que a gente chama de pancreatite crônica. Então, ele não vai dar uma dor aguda. Pode dar? Pode, mas é mais difícil. Então, aquela pessoa que bebe 2, 3 latinhas de cerveja
cerveja por dia vai inflamando aos pouquinhos o pâncreas. E o pâncreas, ao invés de ficar inchado, edemaciado, como seria o caso da aguda, ele vai ficando endurecido, fibrosado, vai diminuindo de tamanho e aí acaba perdendo sua função. E aí a principal causa disso é o uso de álcool contínuo. Tá. Da mesma forma, o triglicérides, aumento de triglicérides no organismo, uma faixa muito alta pode ocasionar uma pancreatite, uso de alguns medicamentos que inflamam o pâncreas, tem algumas viroses também que inflamam o pâncreas. Então, o pâncreas é um órgão muito delicado que a gente tem que ter atenção, tomar cuidado na dieta, sempre prestar atenção. Tá aí. Vou colocar já perguntinhas do público e já a gente continua aqui. Quem escreveu pra gente? Na tela. Obrigada, Samuel. Um beijo pra você. Pasta de dente faz mal pro pâncreas? Ixi. Ô, Samuel, não faz não, faz mal pro estômago, pro pâncreas não. Faz mal não escovar os dentes, mas se por acaso engolir um tiquinho, não tem problema. Agora, doutora, até para que a gente pense na forma, né, eu acho que em tudo, em todas as nossas entrevistas e dentro de todas as especialidades que a gente conversa aqui, a gente tem, obviamente, o nosso envelhecimento, o que vai acontecer com todo mundo, e a gente tenta preservar o máximo possível do que está ao nosso alcance todos os nossos órgãos. Sim. Pensando em pâncreas, em fígado e nessas questões até como qualidade de vida, você colocaria que hábitos saudáveis preservam e que ao longo dos anos a gente pode então incluir no nosso check-up se está havendo um acúmulo de coisas ruins para degradar esse pâncreas, né? Então, faz parte do check-up isso também? Faz parte do check-up, né? A gente sempre tem que pensar em ter uma qualidade de vida melhor no futuro, né? E precisa cuidar do nosso organismo com exercícios, evitar o tabagismo, o uso de álcool de forma exagerada. E tudo isso você precisa se cuidar através do quê? O check-up, a sua rotina. Você não pode ter medo de ir ao médico fazer uma rotina, porque na consulta a gente orienta, fala, tá tudo bem, mas você precisa melhorar nesse ponto, talvez você esteja bebendo um pouquinho a mais. Então, essa orientação é de fundamental importância. E o pâncreas, como é um órgão que nem todo mundo fala, é de extrema importância para a nossa qualidade de vida, porque ele também causa o diabetes. Se o pâncreas tiver alguma alteração na sua função, ele tem a parte digestiva, mas ele tem a parte endocrinológica. Então, se a gente não cuidar, você acaba virando diabético no futuro, por causa desse pâncreas mais fibrosado. Perfeito. Vamos colocar mais perguntinhas do público, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Amanda, um beijo pra você. Quero saber quem tem a pancreatite, se pode desenvolver gastrite nervosa também. Não tem muita relação, tá? Na verdade, a gastrite, né, é uma alteração do estômago referente ao seu erro de mastigação, ao seu erro alimentar. E o erro alimentar gera pancreatite. O pâncreas, ele está mais relacionado com o fígado. Então, problemas no fígado dão problemas no pâncreas, mas o estômago não. E problemas começando no pâncreas também podem levar problemas no fígado, exatamente. Tá, sempre ligados. Sempre ligados. Mais perguntinha. Olha lá. Obrigada, Adriana. Um beijo. Tenho problema com doce. Quando como, a boca fica amarga e só resolve vomitando, olha só. Isso tem relação com o fígado ou pâncreas? Tem relação, pode ter relação com o fígado. Então, a gente tem que fazer uns exames para ver se ela não tem pedra na vesícula ou lama biliar, que é uma bile mais espessa na vesícula, impedindo que ela trabalhe direito. Então, se a vesícula não tem uma contração adequada, não jogue a bile direita no intestino para realizar a digestão, ocorre um erro de digestão e você começa a vomitar, ter dor, fica enjoada. Então, talvez esses enjoos após alimentação, após refeição, esteja ligado a problema de vesícula e fígado. Crianças podem ter, doutora? Não é tão frequente, mas mais na linha do adolescente, depois de 8 anos, 12 anos de idade, pode ter. Pode aparecer. Pode aparecer. Aí a principal causa, além de pegar um pouco da genética da família, erro alimentar. Tá aí, tem que ficar ligado. Agora, uma pergunta que eu considero extremamente importante nesse momento e que vem para informar, não para fazer um sensacionalismo, que não é o nosso intuito. Vocês têm observado com
Covid, pós-Covid, problemas ligados a fígado, que a gente já tem ouvido falar bastante, mas pâncreas também. Você comentou de viroses, logo me veio à cabeça. A gente não tem nenhum índice ainda relacionado ao Covid e pâncreas, tá? O Covid, ele realmente tem afetado mais a parte gastrointestinal. Então, as colites, os problemas inflamatórios do intestino estão mais vinculados. Mas não temos nenhum dado de pancreatite. Os remédios, sim, dados aí, vem nessa linha da medicação. Dado para o tratamento do Covid, então antibiótico, anti-inflamatório, corticoide, o que for usado no combate do Covid, esse excesso de medicamentos pode sobrecarregar o pâncreas. E aí podemos ter uma inflamação, sim. Pós. Ok. Não façam nada sem orientação, gente. Exatamente. Eu acho que a palavra da vez é orientação. Orientação e cautela. Converse com o médico. Vamos para mais perguntinha do público. Obrigada, Karen. Um beijo para você. Por que é necessário evitar carboidratos quando se tem pedra na vesícula? O carboidrato, né, ele produz um volume de bile maior para ajudar na digestão. Então, se seu fígado está acostumado a produzir um pouquinho de bile todo dia, com uma dieta, não vai ter problema. Se você come um doce ou um hambúrguer com muito carboidrato, o fígado produz uma enxurrada de bile que vai direto para a vesícula. A vesícula começa aquele processo de aumento de gordura, aumento de triglicéridos dentro da concentração de bile e vai juntando, vai formando as pedrinhas. E da mesma forma que essa pedra fica dentro da vesícula, essa força de contração da vesícula para jogar a bile, para ajudar na digestão do intestino, pode levar uma pedrinha junto. Entendi. E aí essa pedrinha pode impactar, pode inflamar o pâncreas. Então tá tudo muito relacionado. Hábito alimentar, volume de suco pancreático e suco de bile para ajudar na digestão e qualidade de vida, né? Doutora, é comum encontrar esteatose hepática e pedra na vesícula? Também é comum encontrar, porque a esteatose nada mais é do que depósito de gordura no fígado. Se o seu fígado está sobrecarregado de gordura, é porque você não está tendo uma dieta adequada. Justamente vai formar pedra na vesícula então, também. É comum. É comum. Ter associação. Mais perguntinha do público. Obrigada, Regina. Um beijo. Minha vesícula foi retirada tem muitos anos. Desde então, tenho o intestino solto. Tem relação? Então, muitos pacientes fazem essa relação, né? Então, primeiramente, depois que você tira a vesícula, você tem que fazer uma dieta no seu pós-operatório, até para o organismo entender que a vesícula não está mais lá. Então, eu sempre recomendo pós-operatório uma dietinha de 10, 15 dias, pobre em fritura e gordura. Mas pode ter relação, mas tem que investigar, porque pode ser uma colite, pode ser síndrome do intestino irritável, que gera esse aumento do fluxo intestinal e aí acaba tendo um pouco mais de diarreia e você faz correlação com a vesícula. Nem sempre é. Perfeito. Mais perguntinha, aproveitem. Obrigada, Elaine, um beijo. Qual a melhor maneira de evitar, então, a pancreatite? Tendo uma alimentação saudável, mastigando bem os alimentos. Se você fizer um exame de rotina que já diagnostica a pedra na vesícula, programar a cirurgia com o seu médico, evitar o excesso de álcool no seu dia a dia, usar medicamentos de acordo com o que o médico prescreve. Então, tudo isso são fatores que, se você se cuidar e puder evitar, nunca vai ter nada. Doutora, tenho que encerrar. Mas pensando nessa questão até dos exames, falamos da esteatose hepática rapidamente, não é o assunto central, mas unindo isso à prática da atividade física. Para a questão de esteatose hepática e até a queima dessas gordurinhas extras é importante. Pode favorecer também a não formação de pedras na vesícula, a prática da atividade física ou não? A prática da atividade física melhora em tudo no nosso organismo, né? Ela não tem muita relação com a formação de pedras, mas pensando que se você caminhar, fizer um exercício 30 minutos por dia, vai melhorar sua alimentação, sua qualidade de vida, vai liberar hormônios prazerosos que vão te levar a comer melhor. Então, é um conjunto de fatores. Perfeito. Tá aí. Grande aula sempre da doutora Vanessa Prado, que é cirurgiã do aparelho digestivo.
podem mandar perguntinhas diretamente para ela. Vocês encontram no @ doutora abreviado Vanessa Prado, tudo junto. Doutora abreviado Vanessa Prado, tudo junto, e aí esclarecer mais dúvidas. Então agora, depois das explicações, a gente lê a notícia que aconteceu com a atriz e a gente consegue entender o que ocorreu. E é sempre muito bom, né? Mesmo leigos, a gente lê uma informação, né? A gente tem ali aquele pensamento positivo para que a pessoa se recupere, mas a gente consegue perceber qual foi o quadro. Exatamente. E aí as coisas vão caminhando. E torcemos aí para a recuperação da Cacau. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. Até a próxima. Prazer aqui, nosso. viu? Adoro aí essa aula com muito sorriso. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Viu? Tchau.